Olá pessoal, vamos agora dar continuidade para mais uma aula de soluções. Nosso próximo tópico é esse que você está vendo aí, concentração molar. Você deve estar vendo, entre parênteses, o termo mol por litro. Na aula anterior, você deve ter observado que quando eu estava utilizando processos de dissolução no FET, você deve ter observado que o medidor de concentração informava uma unidade chamada mol por litro. Bem, essa é uma unidade muito utilizada na química e ela é considerada concentração molar. É possível que vocês encontrem também em alguns outros materiais didáticos, livros, o termo molaridade. Vou colocar aqui para vocês. Molaridade. Todos esses três termos se referem à mesma coisa, à mesma informação. Então, concentração molar, ou então mol por litro, ou então você falar molaridade, se refere à mesma coisa. Mas a nossa questão é: como eu calculo a concentração de uma solução em mol por litro? Ou seja, como eu faço para calcular a molaridade de uma solução? Ou então para calcular a concentração molar de uma solução? Nós aprendemos sobre concentração comum. Na concentração comum, a gente utilizava grama por litro. Apenas lembrando aqui, concentração comum é utilizado a unidade grama por litro. Na concentração molar ou molaridade é utilizado mol por litro. Então perceba que a única diferença está em trocar uma unidade que se refere à massa, que é o grama, pela unidade mol. Muito bem. Para dar continuidade, eu vou mostrar uma simulação no FET. Vamos utilizar, por exemplo, essa substância, sulfato de cobre. Perceba a fórmula molecular dele, CuSO4. Aqui nós temos um recipiente, vamos colocar água até 1 litro. E aí você vai se perguntar: professor, por que até 1 litro? Para facilitar o nosso cálculo. Uma vez que a unidade de concentração é dada em massa ou em mol dividido por 1 litro daquela solução, então nós vamos deixar já fechado aqui o volume em 1 litro. Muito bem, esse aqui é o nosso medidor de concentração e esse medidor ele nos dá a concentração apenas em mol por litro. Então vamos lá. Vou adicionar sulfato de cobre. Perceba que ao adicionar sulfato de cobre, imediatamente o medidor vai me mostrando a variação na concentração de cobre que está sendo dissolvida aqui em água. Em que volume? 1 litro. Então, a cada quantidade de sulfato de cobre que eu adiciono, a concentração vai se elevando. Nós aprendemos sobre soluções saturadas e insaturadas, que chegará a um limite em que a solução atinge a sua saturação, ou seja, o limite de solubilidade do sulfato de cobre foi atingido, considerando-se que a temperatura que essa solução se encontra é de 25 graus Celsius. Muito bem. Então perceba que não importa o quanto que eu adicione sulfato de cobre, essa concentração não muda, porque nós não alteramos também a temperatura. Nós já sabemos que a temperatura
é uma variável importante para a mudança, para a alteração de concentração, pois ela pode alterar a solubilidade de uma substância. Mas muito bem. A grande questão é, nós temos aqui um medidor dando a informação de que esta solução está saturada, ok, mas que a concentração dela é 1380 mol para cada 1 litro de solução, ou seja, mol por litro. De que substância? Sulfato de cobre. A nossa grande questão é, bem, já que vem 1380 mol por litro, como eu vou saber quantos gramas ou até mesmo quantos quilogramas de sulfato de cobre foram dissolvidos em 1 litro de água? Perceba que eu fui adicionando sulfato de cobre, ou seja, a massa de sulfato de cobre foi sendo adicionada, mas ele não me deu o volume, a quantidade, a concentração em massa, ele me deu em mol por litro. Bem, então como é que eu vou saber qual a quantidade de massa que eu preciso de sulfato de cobre para atingir esse ponto de saturação aqui, essa solubilidade? Vamos lá então. Na concentração molar, eu vou representar pela letra M, que envolve concentração molar, será igual a número de mols dividido pelo volume dado em litro. Essa é a fórmula da concentração molar. Na concentração comum, você deve recordar que nós temos concentração comum igual a massa do soluto em gramas, que será dividida por um volume de solução em litros. Vamos dar um pouco mais de espaço aqui para que a gente possa visualizar por completo. Ok. Na concentração molar, o que nós temos é a molaridade, ou seja, nós vamos ter então o número de mols pelo volume em litro. Então veja, eu estou trocando a massa de uma substância pelo seu número de mols. Então, se eu vou trocar a massa pelo número de mols, significa dizer que uma coisa pode ser convertida em outra. Ou seja, eu posso converter a massa de uma substância para o seu número de mols. E aí é que vem a grande questão. Como é que a gente faz isso? Bem, no caso do sulfato de cobre, vou adicionar uma informação aqui para vocês. O cobre tem massa atômica de 63,5. Lembra quando nós aprendemos a calcular massa molecular? Muito bem, 63,5 U. O sulfato de cobre é feito também de enxofre, cuja massa é 32 U. E também de oxigênio, cuja massa é 16 U. A fórmula do sulfato de cobre é esta aqui que você está vendo. CuSO4. Bem, acontece que eu tenho
uma quantidade de mols que foi dissolvido no volume, lá no FET, como vocês acabaram de ver ainda há pouco. Perceba, 1.380 mol para 1 litro. Bem, então eu preciso converter 1.380 mols de sulfato de cobre para massa. Quando eu converter para massa, esse valor em massa apenas vai substituir o valor de 1.380 mol. Então vamos lá. Para eu converter, eu preciso saber as massas atômicas dos elementos que compõem aquela substância que você está identificando. Muito bem. Quando eu calculo a massa molar do sulfato de cobre, eu percebo que eu vou ter apenas um átomo de cobre, portanto 63,5. Deixa eu deixar bem combinado aqui. Eu vou ter então 63,5, que é exatamente a massa de um átomo de cobre, somado com um átomo de enxofre, portanto 32, mais 4 vezes o átomo de oxigênio, portanto 4 vezes 16. Que dará 64. Muito bem. Quando a gente calcula tudo isso, nós temos então o valor de 159,5. 159,5, olhe lá, gramas por mol. Então perceba, para calcular a massa molar, portanto a massa de 1 mol de sulfato de cobre, a gente calcula a massa molecular, que nós já aprendemos, e nós encontramos esse valor. É a partir desse valor que nós podemos descobrir qual a quantidade de mols que nós observamos lá no FET, qual a quantidade que equivale à massa em gramas. Então vamos lá. A partir dessa informação que nós obtivemos aqui, nós interpretamos da seguinte maneira. Perceba comigo. 159,5 gramas por 1 mol. Você não está vendo aqui, mas está subentendido que aqui é 1 mol. Então, essa informação ela é interpretada da seguinte maneira. Para cada 1 mol de sulfato de cobre, tem-se 159,5 gramas de sulfato de cobre. Então, 1 mol de sulfato de cobre pesa 159,5 gramas. Ou também você pode afirmar que se você pesar numa balança 159,5 gramas de sulfato de cobre, o que você terá é 1 mol dele. Ok? Vamos lá. Acontece que nós temos 1.380 mol de sulfato de cobre, dissolvido em 1 litro, tudo bem. Mas nós temos 1.380 mol de sulfato de cobre. E então, para onde a gente coloca esse valor? Bem, 1.380 mol eu coloco embaixo da unidade mol. 1 mol, então aqui será 1.380 mol também. Vou ajustar para que fique esteticamente adequado.
Então, 1.380 mol de sulfato de cobre está para X. Por quê? Porque eu não sei qual é a massa de sulfato de cobre, que é equivalente a 1.380 mol dele. Então, eu faço uma regra de 3. Como eu já sei que 1 mol está para 159,5, então eu quero saber quanto que equivale para 1.380. Quando eu faço esse cálculo, eu descubro que é 159,5 vezes 1.380. Isso vai me dar o valor de 220 gramas. 220,111 gramas, para ser mais específico. Portanto, perceba, essa é a massa que equivale a 1.380 mol de sulfato de cobre. Então, essa é a massa que foi dissolvida aqui nessa solução. Quando você observa 1.380 mol de sulfato de cobre, então o que você dissolveu, na verdade, foi 220 gramas de sulfato de cobre. Agora, se eu transformei então 1.380 para massa, então aquela concentração que você viu lá no FET, na verdade é 220,11 gramas por litro. Ou seja, aquilo ali que você observou, se eu pedisse para você transformar em concentração comum, então você teria esse valor de 220,11 gramas por 1 litro. Muito bem. Espero que vocês tenham entendido que na concentração molar é apenas uma questão de conversão de massa em gramas para número de mols. Basta você ver o vídeo e treinar novamente, que tenho certeza que você poderá compreender. Caso tenha ficado alguma dúvida, nós nos encontraremos na próxima aula e deixarei uma atividade na aula 2 sobre concentração molar. Até mais, pessoal!